Aquela escada não ficou mais íngreme. Seus músculos estão desaparecendo, e a razão foi escondida de você. A ciência é clara e assustadora. Após os 60 anos, seu corpo pode perder até 8% da sua força muscular a cada década. Pense nisso. Não é apenas um número. É a razão pela qual subir um simples lance de escadas, de repente parece escalar uma montanha. É o motivo pelo qual o pote de azeitona se recusa a abrir. Você já sentiu aquela pontada de medo, aquela hesitação antes de se abaixar para brincar com seus netos no chão, se perguntando se teria forças para levantar depois? Essa não é uma sentença. É um sintoma. Um sintoma de um problema muito mais profundo que nos disseram para tratar da forma errada. A verdade é que a deterioração silenciosa que você sente não é apenas física. Ela corrói sua identidade e sua confiança, dia após dia. Nos disseram para comer mais. Para comprar barras de cereal cheias de açúcar que prometem energia. Para tomar suplementos em pó que sobrecarregam seus rins e não resolvem a causa raiz do problema. A indústria de alimentos processados e de suplementos criou um ciclo vicioso extremamente lucrativo. Eles vendem a você uma solução rápida, uma injeção de energia momentânea, que na verdade mascara a verdadeira doença e, em muitos casos, a piora silenciosamente. Eles lucram com a sua dependência, com a sua confusão, mantendo você preso em um labirinto de soluções fáceis que nunca funcionam a longo prazo. É uma conspiração conveniente, onde a solução real, natural e gratuita, que pode devolver sua autonomia, é propositalmente ignorada porque ela não gera lucros para eles. O problema não é falta de comida. O problema é que seu corpo está cheio de ferrugem celular. Imagine suas células musculares como operários em uma fábrica. Com o tempo, alguns desses operários ficam velhos, cansados, e começam a cometer erros, atrapalhando toda a linha de produção. A solução que nos venderam é contratar mais operários, mesmo os doentes, e dar a eles café com açúcar para que trabalhem mais rápido por um curto período. Isso só aumenta o caos e a bagunça na fábrica. A solução real e lógica não é adicionar mais, e sim iniciar um processo de limpeza, uma faxina interna para remover os operários ineficientes e abrir espaço para que novos operários, jovens e fortes, possam trabalhar de forma otimizada. Essa limpeza tem um nome científico, um processo poderoso que seu próprio corpo sabe como fazer, mas que foi desligado por nossos hábitos modernos. É a chave para remover as células enferrujadas e permitir que a renovação aconteça, devolvendo vitalidade aos seus músculos e clareza para sua mente. Juan, um carpinteiro aposentado de 68 anos, sentia as mãos fracas demais para segurar suas ferramentas. Ele achava que seus dias de hobby tinham acabado. Ele estava preso no mesmo ciclo de tentar comer mais proteína, sem ver resultado algum. Ele estava tratando o sintoma, não a causa. Ele estava tentando apagar o fogo jogando mais lenha disfarçada de água. Mas aqui está a parte surpreendente. A verdade é que o inimigo não está na escada. Ele está dentro de você. É um invasor silencioso. Um processo biológico que os cientistas chamam de senescência celular. Pense nisso assim. Imagine que seu corpo é uma cidade movimentada. A maioria das suas células são trabalhadores diligentes. Eles constroem, reparam, mantêm tudo funcionando. Mas com o tempo, algumas dessas células se cansam. Elas se aposentam. Mas em vez de saírem de cena, elas se tornam o que chamamos de células zumbis. Elas ficam paradas nos tecidos, como velhos rabugentos sentados na praça da cidade, reclamando de tudo. E o pior, elas não ficam quietas. Elas liberam um fluxo constante de substâncias inflamatórias, uma espécie de fumaça tóxica que irrita e danifica as células saudáveis ao redor. É essa inflamação crônica e de baixo grau que faz suas articulações doerem pela manhã. É ela que cria aquela névoa mental que dificulta lembrar nomes. E é ela que sabota diretamente seus músculos. É por isso que Helena, aos 72 anos, sentia mais dor nos joelhos do que fraqueza nas pernas, sem perceber que os dois problemas nasciam da mesma fonte venenosa. Agora, por que isso acelera tanto depois dos 60? Porque o sistema de limpeza do nosso corpo, a equipe de saneamento que deveria remover essas células zumbis, também começa a ficar mais lento. É um processo natural chamado autofagia. Quando somos jovens, essa equipe é rápida e eficiente.
Mas com a idade, e com nossos hábitos modernos de comer o tempo todo, a equipe de limpeza quase nunca tem a chance de fazer seu trabalho. O lixo celular começa a se acumular mais rápido do que é removido. É como uma greve de lixeiros que dura décadas. A cidade fica suja. A poluição inflamatória aumenta. E os trabalhadores saudáveis, suas células musculares, começam a adoecer e não conseguem mais construir ou se reparar de forma eficaz. Um estudo marcante de 2023, publicado na revista Nature Aging, confirmou exatamente isso. Pesquisadores descobriram uma ligação direta entre a quantidade de células senescentes no tecido muscular e a gravidade da perda de força em adultos mais velhos. Eles provaram que não é a idade em si, mas o acúmulo desse lixo tóxico que nos enfraquece. Isso significa algo crucial. O problema não é que você não está comendo proteína suficiente. O problema é que seus músculos estão vivendo em um bairro tóxico inflamado, onde as ordens para crescer e se fortalecer são abafadas pelo barulho e pela fumaça dessas células zumbis. Tentar construir músculos nesse ambiente é como tentar cultivar um jardim em solo contaminado. Não importa quanta semente ou água você jogue, as plantas não vão prosperar. Foi por isso que Juan, o carpinteiro, mesmo aumentando seu consumo de ovos e carne, não sentia suas mãos ficarem mais fortes. Ele estava adubando um terreno envenenado. Ele estava alimentando os trabalhadores saudáveis, e sem saber também estava alimentando as células zumbis que os sabotavam. É um ciclo vicioso. A inflamação causa fraqueza, a fraqueza leva à inatividade, e a inatividade permite que ainda mais células zumbis se acumulem. Sua casa está cheia de entulho, e a solução que nos venderam foi comprar móveis novos e tentar colocá-los por cima da bagunça. Sinta a profundidade disso. Sua perda de independência não é uma falha sua. Não é falta de esforço. É o resultado de um processo biológico invisível que foi completamente ignorado pela medicina convencional e pela indústria de alimentos. Eles preferem vender a você um analgésico para dor na articulação, um suplemento caro para os músculos e pílulas para a memória, tratando cada sintoma separadamente, como se não estivessem todos conectados pela mesma causa raiz. Eles lucram mantendo sua casa bagunçada, vendendo purificadores de ar em vez de te ajudar a tirar o lixo para fora. A deterioração silenciosa que você sente não é apenas física, ela corrói sua identidade e confiança porque te faz acreditar que a culpa é sua. Mas a verdade é que seu corpo tem o poder de iniciar uma grande faxina, de demitir esses inquilinos ruins e renovar a cidade inteira de dentro para fora. A solução real não é adicionar mais, é limpar primeiro. Mas aqui está onde toda mudança começa. E se eu lhe dissesse que a chave para reativar sua equipe de limpeza interna, forçando a remoção dessas células zumbis, não está em uma pílula cara ou em um procedimento complicado? E se a ferramenta mais poderosa para desintoxicar seus músculos e devolver sua força estivesse escondida em algo que você faz, ou melhor, que você deixa de fazer, todos os dias? A chave é um interruptor biológico, um interruptor mestre. Ele se chama autofagia. Pense nisso, é uma palavra grega que significa comer a si mesmo. Parece assustador, mas é o processo de renovação mais bonito do seu corpo. Imagine sua casa cheia de móveis velhos quebrados e lixo acumulado. Você não consegue se mover. Não há espaço para nada novo. A autofagia é a equipe de limpeza que entra, remove todo o entulho, recicla o que pode ser usado e abre espaço para uma reforma completa. E como você chama essa equipe? Simples. Você para de trazer comida nova para dentro de casa por um tempo. Quando o fluxo constante de energia externa, principalmente da glicose, para por algumas horas, seu corpo entra em pânico? Não. Ele é inteligente. Ele aciona um plano de emergência genial. Ele liga o interruptor da autofagia e diz: ok. Sem comida entrando. Hora de usar os recursos que já temos. Vamos começar a faxina e usar o lixo como combustível. É a forma mais antiga e poderosa de reciclagem do planeta, acontecendo dentro de cada uma de suas células. Esse processo de limpeza não é aleatório. É incrivelmente preciso. Ele mira especificamente nas células zumbis, as senescentes, que estão liberando aquela fumaça inflamatória.
Ele desmonta as mitocôndrias velhas e defeituosas, aquelas usinas de energia que estão mais poluindo do que produzindo. Isso se chama mitofagia. Ao remover as fontes de inflamação e as usinas de energia ineficientes, seu corpo faz duas coisas milagrosas. Primeiro, ele reduz a dor e a rigidez nas articulações, porque a fumaça tóxica desaparece. Segundo, ele força a criação de novas mitocôndrias, jovens e potentes. Isso significa mais energia. Energia limpa e real. Energia que não vem de uma barra de açúcar, mas da otimização das suas próprias células. A deterioração silenciosa que você sente não é apenas física. Ela corrói sua identidade e confiança. Mas entender esse mecanismo de limpeza te devolve o controle. Você não está adicionando algo. Você está permitindo que seu corpo remova o que está te prejudicando. Veja o caso de Santiago. Aos 73 anos, sua paixão era seu jardim. Mas seus joelhos o traíram. A dor e a rigidez pela manhã eram tão intensas que a simples ideia de se ajoelhar para cuidar de suas rosas parecia uma tortura. Ele me disse, com os olhos marejados: eu vejo as ervas daninhas crescendo e não posso fazer nada. É como se meu próprio corpo fosse uma erva daninha me sufocando. Ele estava tomando anti-inflamatórios que irritavam seu estômago e não resolviam o problema. Ele estava preso. Foi quando lhe apresentamos o protocolo de jejum terapêutico adaptado, começando com uma janela de alimentação simples, de apenas 12 horas. Ele jantava às 7 da noite e tomava o café da manhã às 7 da manhã. Só isso. Nenhum alimento especial, nenhuma pílula mágica. Apenas tempo. As primeiras semanas não foram fáceis, mas a mudança começou a acontecer. Na segunda semana, ele notou que acordava com menos inchaço nas mãos. No final do primeiro mês, a rigidez matinal nos joelhos, que ele classificava como um 9 em uma escala de 10, havia caído para um 6. Ele conseguia andar pelo jardim sem mancar. Encorajado, ele estendeu sua janela de jejum para 14 horas. Após 60 dias, algo incrível aconteceu. Era um sábado de manhã. Ele saiu, ajoelhou-se na terra macia e, pela primeira vez em quase 5 anos, arrancou as ervas daninhas de seu canteiro de rosas por quase 1 hora. Sem dor incapacitante. Ele se levantou sozinho, com as mãos sujas de terra, e um sorriso que não cabia no rosto. Ele não apenas recuperou seu jardim. Ele recuperou uma parte de sua alma. Ele me disse depois: eu não senti apenas meus joelhos melhores. Eu senti que voltei a ser eu mesmo, o homem que cuida, que cria, que tem força. O médico que acompanhava Santiago confirmou. Os exames dele mostraram uma queda de 40% nos marcadores inflamatórios, como a proteína C reativa. O que aconteceu com Santiago não foi um milagre, foi biologia pura. Nós não demos a ele um remédio para mascarar a dor. Nós simplesmente demos ao corpo dele a oportunidade de fazer o trabalho de limpeza para o qual foi projetado. Ao remover a carga inflamatória crônica gerada pelas células senescentes através da autofagia, nós permitimos que os tecidos das articulações dele começassem a se curar. Nós tiramos o pé do freio inflamatório, e o corpo dele soube exatamente como acelerar a recuperação. Esta é a prova. A solução não está em adicionar mais um comprimido à sua rotina. Está em desbloquear o poder de cura que já existe dentro de você. A transformação de Santiago é a prova viva de que você pode reescrever sua história. Você pode demitir os inquilinos ruins, as células zumbis, e renovar seu corpo de dentro para fora. A força para subir escadas, a firmeza para abrir um pote, a liberdade para se ajoelhar no chão e brincar com seus netos não estão perdidas para sempre. Elas estão adormecidas, esperando que você acione o interruptor da limpeza. É um processo simples, gratuito e profundamente poderoso. Você não precisa acreditar em mim. Você só precisa dar ao seu corpo a chance de te mostrar do que ele é capaz. É o seu direito recuperar o controle, a sua vitalidade e a sua identidade. Mas aqui está a parte crucial que quase ninguém menciona. O que você come quando quebra esse período de jejum pode ou acelerar drasticamente sua recuperação muscular, ou, se feito da maneira errada, pode jogar todo o seu esforço pela janela, reativando a inflamação e alimentando novas células zumbis. Existe um tipo específico de refeição, uma combinação de nutrientes, que atua como um sinalizador para que seu corpo não apenas pare a limpeza,
mas comece a construir músculos fortes e novos no lugar do lixo que foi removido. E a maioria das pessoas erra exatamente neste ponto. Vamos começar agora mesmo. Com simplicidade. Com segurança. O primeiro passo é o mais importante e, felizmente, o mais fácil. Esqueça os protocolos complicados de 16 ou 18 horas por enquanto. Isso virá depois, se você quiser. Hoje, começamos com a janela de alimentação inteligente 12 avos. O nome parece técnico, mas a prática é quase infantil de tão simples. Pense em Juana, de 70 anos. Ela me disse: eu tomo remédio para a pressão às 8 da manhã e para o colesterol às 9 da noite. Como posso fazer jejum? A resposta a surpreendeu. O protocolo 12 avos significa simplesmente garantir 12 horas de descanso para o seu sistema digestivo. Se Juana jantou e tomou seu último remédio às 9 da noite, ela só precisa esperar até às 9 da manhã seguinte para tomar seu café da manhã e seu remédio matinal. Ela já faz a maior parte disso enquanto dorme. O único ajuste é não beliscar nada depois do jantar e não tomar o café da manhã assim que abre os olhos. É só isso. É o ponto de partida. 12 horas de limpeza. 12 horas de alimentação. Durante o período de jejum, a água é fundamental. Chá sem açúcar, como camomila ou erva doce, são permitidos e podem até ajudar. E para muitos a pergunta crucial: e o café? Sim, café preto, puro, sem açúcar nem leite, é permitido. Ele não interrompe o processo de autofagia de forma significativa e pode até ajudar a diminuir a sensação de fome inicial. Para seus medicamentos, a regra é clara e inegociável: siga sempre a orientação do seu médico. Se um remédio precisa ser tomado com comida, você o tomará dentro da sua janela de alimentação. Simples assim. Não há conflito. Você não está fazendo nada radical. Você está apenas dando ao seu corpo o presente do tempo. Agora a parte mais importante: a refeição que quebra o jejum. Este é o momento em que seu corpo, após horas de limpeza, está extremamente sensível e pronto para absorver nutrientes. É como preparar um terreno fértil após remover todas as ervas daninhas. O que você planta aqui define toda a colheita. A pior coisa que você pode fazer é quebrar o jejum com uma bomba de açúcar e carboidratos refinados, como pão branco, geleia ou um suco de laranja de caixinha. Isso seria como limpar a casa inteira e depois entrar com os sapatos sujos de lama, reativando a inflamação e dizendo ao seu corpo para voltar a armazenar gordura. A primeira refeição do dia deve ser um sinal claro para seus músculos. Um sinal que diz: a limpeza acabou, agora é hora de construir. A combinação perfeita é proteína de alta qualidade e gorduras saudáveis. Pense nisto. 2 ovos mexidos preparados com 1 colher de azeite de oliva extra virgem. Adicione meio abacate fatiado ao lado. Os ovos fornecem a proteína essencial para a reconstrução muscular. O azeite e o abacate fornecem gorduras que dão saciedade, estabilizam o açúcar no sangue e combatem a inflamação. Esta refeição não causa picos de insulina. Ela nutre. Ela reconstrói. A deterioração silenciosa que você sente não é apenas física. Ela corrói sua identidade, mas uma refeição como essa é um ato de reconstrução. Um tijolo de cada vez. Você não precisa de ingredientes caros ou exóticos. Ovos, abacate, azeite, comida de verdade. É isso que seu corpo pede. Vamos falar de resultados realistas. Você não vai acordar com a força de um atleta em 24 horas. A biologia é um processo, não um milagre instantâneo. Mas com o protocolo 12 avos e a refeição inteligente para quebrar o jejum, as primeiras mudanças são notáveis e rápidas. Nos primeiros 3 a 7 dias, a primeira coisa que a maioria das pessoas, como a Marisa de 68 anos, relata é o fim daquela sonolência esmagadora que sentiam depois do almoço. Sua energia se torna mais estável durante o dia. Por quê? Porque você está começando a ensinar seu corpo a usar gordura como combustível, uma fonte de energia, muito mais limpa e duradoura do que o açúcar. Em 2 semanas, você provavelmente notará uma redução no inchaço, especialmente nas mãos e no rosto pela manhã. Isso é um sinal de que a inflamação de baixo grau está diminuindo. A verdadeira reconstrução muscular leva mais tempo, de 30 a 60 dias,
mas ela só pode acontecer depois que o terreno inflamatório for limpo. Lembre-se, estamos tirando o lixo primeiro para depois colocar os móveis novos. Seja paciente com seu corpo. Ele passou décadas acumulando essa bagunça. Dê a ele algumas semanas para começar a faxina. Comece com 12 avos por 1 ou 2 semanas. Se sentir bem, pode tentar estender para 13 ou 14 horas de jejum. Ouça seu corpo. Ele é o seu melhor guia. Esta jornada é sua. É sobre recuperar o controle, sentir-se forte em sua própria pele, ter a confiança para dizer sim para a vida. É sobre ser capaz de se abaixar para amarrar os sapatos, sem prender a respiração. É sobre carregar as compras do mercado, sem sentir que seus braços vão ceder. A solução está nesta simplicidade e neste retorno ao ritmo natural do seu corpo. Limpar, depois nutrir. Descansar, depois reconstruir. É um processo que devolve não apenas a força física, mas a dignidade e a alegria de viver com autonomia. Você tem o poder de acionar esse interruptor. A decisão de começar é o primeiro passo para reescrever o resto da sua história. Mas aqui reside um perigo oculto, uma armadilha na qual quase todos caem. Existe um alimento específico, um alimento que milhões de pessoas comem no café da manhã acreditando ser a opção mais saudável do mundo, que na verdade pode sabotar todo o seu progresso. Ele age como um agente duplo, parecendo nutritivo por fora, mas reativando a inflamação e bloqueando a reparação muscular por dentro. Descobrir que alimento é este pode ser a diferença entre o sucesso e a frustração contínua. Vamos recapitular o que descobrimos juntos. A fraqueza que você sente não é uma sentença da idade. Não é uma falha sua. É o resultado de um acúmulo de lixo celular. As células zumbis que inflamam silenciosamente seu corpo e sabotam seus músculos. Descobrimos que a indústria de alimentos nos vendeu soluções rápidas que apenas mascaram o problema, enquanto a verdadeira chave para a renovação estava dentro de nós o tempo todo. Um poderoso e inteligente processo de limpeza chamado autofagia. E o mais importante, aprendemos que você pode ativar esse processo de forma simples, segura e gratuita, começando com a janela de alimentação 12 avos, dando ao seu corpo o presente do tempo para se curar, se limpar e se reconstruir de dentro para fora. Isto muda completamente a perspectiva. Envelhecer não precisa ser um caminho de perdas inevitáveis, pelo contrário. Pode ser a maior oportunidade de renovação da sua vida. Uma chance de usar a sabedoria que você acumulou ao longo dos anos para trabalhar em harmonia com sua biologia, em vez de lutar contra ela. Você ouviu a história do Santiago e do seu jardim, a história da Juana e seus remédios. Eles são a prova viva, de carne e osso, de que a mudança não só é possível, como está ao seu alcance. Agora, é a sua vez. É a sua chance de pegar o roteiro da sua vida e escrever um novo capítulo. Um capítulo com mais energia, com mais independência, com a alegria pura e simples de poder dizer sim para um passeio no parque, para uma brincadeira no chão com seus netos, para uma vida vivida sem medo e com total autonomia. Se esta mensagem tocou seu coração e fez sentido para você, por favor, deixe o seu like neste vídeo. É um sinal importante para nós e ajuda esta mensagem a chegar a mais pessoas. Compartilhe esta informação com um amigo ou familiar que você ama, alguém que talvez esteja se sentindo preso e sem esperança, assim como você talvez estivesse se sentindo antes de assistir. Você pode ser a faísca que acende a mudança na vida dessa pessoa. E o mais importante, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Esta não é uma solução de um vídeo só, é uma jornada que faremos juntos passo a passo, para construir uma vida mais forte e vibrante. Ao se inscrever, você garante que não perderá nenhuma das ferramentas e estratégias que compartilharemos para te apoiar em cada etapa do caminho. E isso nos leva de volta àquela pergunta crucial que deixamos no ar. Aquele alimento aparentemente saudável que milhões comem no café da manhã, e que pode estar sabotando todo o seu esforço. No nosso próximo vídeo, vamos revelar exatamente que alimento é esse. E mais importante, vamos te dar 3 alternativas deliciosas e poderosas para a sua primeira refeição do dia,
que irão acelerar a sua reconstrução muscular e te encher de energia limpa. Lembre-se sempre, sua idade não define seu limite, ela define sua experiência. A decisão de usá-la a seu favor começa agora.